Olá pessoal, bem-vindos novamente à nossa disciplina de Introdução à Computação para Engenharias. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver um novo conceito relacionado com programação, né, que é a alocação dinâmica de memória. A motivação para isso, pessoal, é que vocês têm deparado, né, com um certo problema que quando a gente declara, por exemplo, um vetor, imagina que você quer, por exemplo, armazenar um nome de uma pessoa. Então a gente viu lá que você precisa criar um vetor de char e especificar um determinado tamanho para esse vetor, por exemplo, 100 posições. E aí você vai lá e faz, por exemplo, a atribuição de um determinado nome, por exemplo, né, para esse vetor, e só acaba entrando num problema porque supondo que o usuário tenha digitado a palavra ABC, né? E então no teu vetor você vai ter ah, os caracteres A, B e C, ah, mais o caractere terminador de string, né? E o restante desse vetor aqui ele vai estar com um espaço vazio, né? Então quer dizer, o seu vetor, apesar de você ter declarado tamanho 100, você vai estar usando apenas 4 posições deste vetor para armazenar a string ABC. Então, pessoal, a gente, de certa maneira, está fazendo dessa forma aqui, porque isso daqui a gente chama de alocação, alocação estática, tá? O que é alocação estática? Quer dizer que o espaço na tua memória vai ser reservado antes de começar a execução do programa, tá? Então, antes de começar de fato a execução dessas instruções, o programa ele já verifica que qual que é o tamanho daquele vetor que precisa ser armazenado, já armazena lá na memória e daí sim ele começa a rodar, a executar as instruções. Então, independente do tamanho, né, você vai ter aqui um espaço sobrando lá na memória que vai estar alocada, porém sem uso. E aí a gente tem então essa possibilidade de fazer alocação dinâmica de memória. O que é dinâmica? Então quer dizer que durante a execução do teu programa, tá, você vai ter lá uma determinada instrução que você vai criar e essa instrução vai fazer com que aquele espaço que você precisa seja alocado na tua memória. E quer dizer, esse gerenciamento aqui dessa memória acaba sendo feito pelo programador. Inclusive a operação de desalocar essa memória quando não vai precisar mais ser usada. Então você vai ter que ter algumas funções específicas para que depois que ele terminou de executar aquelas instruções que usam aquela memória, você vai ter que chamar uma função para liberar aquela memória também. Tá? Então acaba sendo delegada essa tarefa de gerenciamento de memória para o programador. Muito bem, gente. Então, para a gente poder entender a alocação dinâmica, é necessário a gente entender o conceito de ponteiros. A gente já viu na última aula, lá naquela parte de passagem de parâmetros por referência, uma ideia central ali do que são ponteiros. E na aula de hoje, então, a gente vai começar voltando naquele assunto para que vocês realmente possam entender o conceito de ponteiros. Bom, então o que é ponteiro? Ponteiro é. Ah, bom, antes disso, né? Quando a gente declara uma variável, como por exemplo
int A, o que vai acontecer na sua memória, né? Então, seu computador vai lá na memória disponível, memória RAM, procura um espaço que esteja vazio e que possa ser acessado pelo seu programa. Aí, pelo tipo da variável que você está declarando, ele sabe quantos bytes ele vai precisar alocar na memória. Então, por exemplo, no caso de um inteiro, ele sabe que são 4 bytes, tá? Então, esses 4 bytes vão ser reservados lá na memória, naquela posição que está vazia. Bom, e aí naquela posição, você vai chamar então do nome da variável, você vai ter aquele identificador, né? Então aquele espaço vai ser chamado pelo nome da variável. E naquele espaço também, no endereço inicial, na posição inicial daquele espaço, você tem um endereço, tá? E esse endereço, então, é realmente, né, o endereço lá na memória onde está armazenada aquele espaço, aquela variável. E aí, quando a gente faz, então, e recebe 10, por exemplo, né, faz a inicialização de um valor para aquela variável, o programa sabe, então, que aquele nome i está associado àquele endereço, tá? Então ele vai lá naquele endereço e armazena o valor que está sendo atribuído à variável, tá? Então lá dentro daquela memória ele atribui o valor que foi setado. Então o nome da variável indica o que está armazenado nela, tá? Então, quando você faz, por exemplo, um printf %d, e aí você coloca a sua variável i, então o nome da variável indica o que está armazenado dentro dela. Então, é exatamente o que está dentro aqui da caixinha lá da memória. O endereço dessa variável acaba sendo um ponteiro, tá? Então, quando a gente faz e-comercial i, esse e-comercial é um operador que indica, que vai retornar o endereço onde o endereço da variável, né? Endereço da variável, tá? Bom, e aí ponteiros proporcionam um modo de acesso à variável sem que a gente precise referenciar ela diretamente. Então eu já vou explicar o que é isso, tá? Então olha só, um exemplo aqui, ó. Então eu tenho o meu programa que está aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando duas variáveis, uma variável do tipo inteira, que eu deixo o nome de i, e uma variável que é um ponteiro para inteiro, que eu chamei de p. Beleza? Então, o que vai acontecer na memória, né? Você vai ter duas variáveis ali alocadas. Uma é a variável i e outra é a variável p. Qual que é a diferença entre elas? É que a variável i armazena um inteiro e a variável p armazena um endereço para inteiro. Tá? E esses caras aqui, esses tipos, é definido exatamente pela declaração aqui, ó, int para o inteiro e int asterisco para um ponteiro, tá? Aqui não ficou claro, mas eu poderia fazer assim, né? Int i e int asterisco p, tá? Então quer dizer que esse aqui é o tipo que pode ser armazenado na variável i, e esse daqui é o tipo que pode ser armazenado na variável p, inteiro e endereço para inteiro. Tá? Então, endereço para inteiro a gente usa essa nomenclatura aqui, ó, int asterisco. Você também tem float asterisco, você tem char asterisco e assim por diante. Bom, e aí o que eu faço aqui? Ó, eu estou fazendo e recebe 10.
Então, eu vou armazenar o valor 10 lá dentro da caixinha da variável i. E depois eu faço, ó, P recebe endereço de i. Então, e-comercial i me retorna o endereço daquela variável. Então, endereço de i é igual a 0x0001. Então, e esse valor vai ser atribuído à variável p. Então, dentro da caixinha da variável p, eu vou armazenar 0x0001. Beleza? Vamos lá. Continuando. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu estou declarando agora três variáveis, tá? Então, eu estou declarando int i, estou declarando um int asterisco p e estou declarando uma outra int asterisco q, tá? Então, quais são os tipos aí que eu posso armazenar em cada caixinha? Um int asterisco e um outro int asterisco, tá? Então, na memória, você tem três variáveis, i, p e q. Cada uma num endereço específico, tá? Então, só relembrando, pessoal, esses endereços não são exatamente esses que eu coloquei aí na tela. São endereços que o seu computador vai determinar em tempo de execução, tá bom? Muito bem. Vamos ver o que eu vou fazer aqui, ó. I recebe 10. Então, lá dentro da caixinha do i, eu armazeno 10, tá? Depois, P recebe endereço de i. Então, dentro da caixinha do P, eu vou armazenar o endereço de i. Então, esse e comercial aqui me retorna o endereço da variável. Então, aquele valor 0x0001 vai ser armazenado dentro da caixinha da variável P. Tudo bem? E olha só aqui agora que eu vou fazer, ó, Q recebe P. Então, dentro da caixinha de Q, aqui dentro, eu vou armazenar o que está sendo armazenado em P. Então, o que eu tenho dentro de P? Eu tenho 0x0001. Então, esse valor vai ser atribuído aqui dentro da caixinha da variável Q. Beleza? Olha aqui agora, pessoal. Eu tinha falado na aula passada que você tem, por exemplo, uma declaração de um ponteiro que é assim dessa forma, né? Agora, depois o uso, né, desse ponteiro, quando você usa simplesmente o nome da variável, né, ponteiro, por exemplo, p, você está acessando, na verdade, o conteúdo daquela variável, quer dizer, o que está dentro daquela caixinha. Então, por exemplo, esse cara que está aqui dentro. Agora, quando você coloca sem ser na inicialização, sem ser na declaração, tá? Sem ser na declaração, depois que você declarou, você usa o asterisco na frente, como assim, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele vai além. Ele vai acessar aquele conteúdo que está dentro da caixinha e ele vai fazer um outro passo que é ir naquele endereço que está armazenado lá dentro e aí pegar aquele conteúdo, tá? Então, além de ele pegar o que está dentro da caixinha de P, ele vai consultar esse endereço aqui, que no caso é esse de cima, e vai lá e pega o conteúdo que está naquele endereço, o valor 11. Beleza? E é exatamente o que eu estou fazendo nessa inicialização aqui, ó. Quando eu faço o asterisco que recebe 11, na verdade eu estou fazendo o quê? Asterisco que faz com que eu acesse o conteúdo de Q,
que é 0x0001, e lá dentro eu vou acessar o conteúdo que está naquele endereço. Tá? Acessar o conteúdo é ou recuperar ou atribuir um novo valor. Nesse caso que eu estou fazendo aqui é atribuindo o valor 11 para aquele endereço. Então eu vou atribuir o valor 11 naquele endereço que está sendo apontado por quê, né? Então o valor 11 vai ser atribuído lá naquele endereço 0x0001, que por um acaso é a própria variável i. Então reparem, pessoal, que aqui eu estou alterando o valor, o conteúdo da variável i, tá? Estou alterando o conteúdo da variável i sem acessar diretamente essa variável. Quer dizer, por meio do ponteiro que aponta para a variável i, né, para o endereço da variável i, eu altero aquele valor. Tanto é que, se aqui exatamente nessa linha de baixo eu desse um printf na variável i, ela não teria mais o valor 10, mas sim o valor 11, que é o que a gente acabou de ver aqui na memória. Tá? Então, para eu poder mostrar isso para vocês, vamos ver mais esse exemplo aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Então, inicialmente eu tenho essa situação, né, onde eu tenho aqui a atribuição do valor 11 para a variável i, e depois, que é exatamente até essa linha que está aqui, né, ó, até essa linha. Aí depois eu seto i de novo para 12. Então aí eu vou lá na variável i e atribuo o valor 12. Tá? Então quer dizer, eu estou alterando esse endereço, que essa posição. Primeiro eu setei para 10, então aquele valor valia 10. Depois eu setei para 11 por meio do ponteiro, tá? Então fiz essa alteração lá da variável i de uma maneira indireta. E depois aqui de uma maneira direta eu seto de novo o valor de i para um outro valor, que é 12. Tá bom? Muito bem. E aqui, ó, nesse caso que está aqui embaixo, o que eu estou fazendo? É a mesma coisa, tá? Isso daqui é eu pegar, então, asterisco P fala o quê? Né? Que asterisco P eu vou pegar o conteúdo do ponteiro P, vou acessar aquele endereço 0x0001. Bom, então eu estou entre parênteses, quer dizer, estou resolvendo inicialmente, né, esse asterisco P. Aí eu pego aquele valor e faço um mais mais, né? O mais mais é aquele operador que incrementa em uma unidade. Então é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó, tá aumentando de 12 para 13. Tá bom? Muito bem, vamos ver aí um exemplo que se passa lá na... Vamos ver esse exemplo aí na realidade, né? Como que vai funcionar. Aqui, eu vou criar um programa chamado de pointers.c e aí a gente vai então fazer mais ou menos o que está lá no slide, né? Mas a gente vai ver executando aqui o que está acontecendo, tá? Então eu vou criar aqui, ó, inserir a biblioteca std.h, né? Eu vou colocar o meu main e eu vou declarar então uma variável i e vou já setar ela aqui para 10, tá? Então o que vai acontecer na nossa memória? Você vai ter então a sua memória aqui, né? A variável i ela vai ser alocada num determinado endereço, por exemplo 0x01, e a gente vai setar aquele endereço de memória com o valor 10.
Aí eu vou pegar aqui embaixo e vou declarar um ponteiro para inteiro. Então isso daí, pessoal, é a declaração de uma outra variável chamada de p. Só que agora, pessoal, essa variável ela é do tipo int asterisco, tá? Enquanto que o i era apenas do tipo int. Então, o que está em vermelho aí significa o que aquela caixinha da memória pode armazenar, tá? Então, enquanto que no i ela pode armazenar um int, então a gente armazenou um int aqui. Aqui a variável p pode armazenar o endereço para um int, tá? E então, se eu faço, por exemplo, p recebe endereço de i, eu tô fazendo corretamente, porque i é uma variável inteira, e quando eu pego o endereço de i, eu estou me referindo a um endereço para inteiro. Então eu posso vir aqui na minha variável p e falar que ela vai receber aquele endereço da variável i, que é 0x01. Tá? Então é exatamente isso que está sendo feito aí nessa linha. Beleza. Aí eu posso, por exemplo, alterar o conteúdo da variável i de uma maneira indireta. Que maneira? Através do ponteiro, tá? Então eu posso fazer assim, ó, asterisco p recebe, por exemplo, 3. Tá? Ou você pode até colocar aqui, nesse caso, você não precisa colocar nem o parênteses, tá? Pode ser feito dessa maneira que está aqui. O que isso significa? Que asterisco P indica que ele vai pegar o conteúdo do ponteiro P, que é 0x01, e ele vai além, ele vai ainda acessar o conteúdo desse endereço, que é lá no endereço 0x01, e lá dentro ele vai fazer alguma coisa com aquele conteúdo. Nesse caso aqui, eu estou atribuindo um novo valor. Então ele vai pegar lá onde estava o 10, ele vai atribuir o valor 3. Tudo bem? Então, e aí se eu pegar aqui embaixo e mandar imprimir a variável i, vou imprimir a variável i, o que ele vai imprimir? Então ele vai imprimir, na verdade, o valor novo, né? O valor novo, que é 3. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou compilar, rodando, ó. Então ele imprimiu 3, tá? Apesar de eu não ter alterado a variável i, fazendo, por exemplo, i recebe 3, tá? Isso daqui eu não fiz no meu código, eu alterei a variável i por meio do ponteiro p, tá legal? Muito bem. E é isso que eu estou fazendo aqui, né, nesse exemplo também, ó. Então eu estou fazendo um mais, quer dizer, eu estou incrementando aquele conteúdo. Beleza? Outra coisa também que é importante é que a variável p, por sua vez, também, como é uma variável, ela também tem um endereço dela, tá? Então a variável p ela pode estar armazenada no endereço 05, por exemplo. Tá? Então cada quadradinho que você vai criar aqui na tua memória vai estar num determinado endereço aqui, beleza? Inclusive os ponteiros. Isso é importante também mais para frente, tá? Bom, agora, pessoal, na verdade, quando a gente está fazendo uma coisa como essa daqui, né, ó, colocando apenas uma caixinha para cada variável, isso aqui, na verdade, é uma representação que não é bem correta. O que acontece é que depende do tipo da variável, você pode usar mais do que uma caixinha, mais do que um endereço.
Então, por exemplo, variáveis do tipo int, elas ocupam 4 bytes na memória. Variáveis do tipo char ocupam 1 byte, tá? E aí cada tipo vai ter um número pré-determinado de bytes que vai ser usado lá na sua memória. Então a gente sempre considera que cada endereço desse daqui na memória vai ocupar 1 byte, tá? Isso aqui é meio que padrão, né? E então, se eu quero armazenar uma variável do tipo int, na verdade eu preciso de 4 caixinhas para armazenar aquela variável i, tá? Então por isso que eu coloco a variável i e ela tem então a caixinha de tamanho 4 bytes, tá? E esses 4 bytes, quer dizer, essas 4 caixinhas que estão agregadas aqui dentro, normalmente a gente usa o endereço inicial, o primeiro endereço, né, onde começa aquela caixinha, para falar que é o endereço daquela variável, tá? Então, apesar de eu usar os endereços 0x, 0001, 02, 03 e 04 para a variável i, se eu pego o endereço de i, na verdade eu estou me referindo ao endereço inicial, que é o 0x0001, tá? Então é sempre o endereço inicial. Isso é importante e olha só o que eu posso fazer, né? Eu posso... Bom, antes disso, né? Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Ó. Então eu tenho aqui, se eu tenho, por exemplo, int x, tá? Então você vai ter lá 4 caixinhas, por exemplo, 01, 02, 03 e 04 para a variável i, tá? Se você vai fazer x recebe 4, então esse valor 4 vai ser armazenado exatamente aqui nesse espaço, tá bom? Se você cria, por exemplo, uma variável char y e faz y recebe a, na verdade eu tenho um único espaço no endereço, por exemplo, 010 para a variável y e aquele conteúdo vai armazenar o caractere a. Tá? Por quê? Porque char ocupa 1 byte, não precisa de mais do que 1 byte. Beleza? Bom, a gente pode, então, incrementar ou decrementar um ponteiro. Tá? Isso daqui é um outro conceito também que é possível de ser realizado nessa operação, essas operações com ponteiros. Então, o que eu vou fazer inicialmente? Ó, eu tenho esse negócio aqui, né? Estou fazendo então int i e asterisco q. Então a minha variável i está ocupando 4 bytes, começando no endereço 0x0001. Faço i recebe 10, então 10 vai ser armazenado lá naquela posição que foi alocada, que tem 4 bytes. E depois eu faço q recebe endereço de i. Endereço de i se refere ao primeiro endereço daquela posição, daquela variável, tá? 0x0001, que é exatamente esse daqui. Tudo bem? Muito bem. Olha o que acontece, pessoal, quando eu faço uma coisa como essa, ó. Q mais Q é um ponteiro, tá? Então Q é um ponteiro para inteiro. E o que quer dizer isso daqui, ó? Q++. Esse Q++, pessoal, está falando assim, incrementa, quer dizer, incremente em
uma unidade. Eu já vou falar o que é essa uma unidade, tá? Vou deixar até entre aspas. O endereço armazenado em que, tá? Bom, incremente o endereço, tá? Então, na verdade, você vai estar incrementando esses valores aqui, ó, os valores dos endereços, né? Que são esses caras desse lado, tá? Bom, mas ó, reparem que antes, né, de eu incrementar, a variável Q tinha um valor 0x0001. Depois, quando eu incrementei, ela foi para 0x0005, tá? Não está errado não, isso aí é isso aí mesmo. Na verdade, ela valia 0x0001, ela foi para 0x0005. Por que isso, pessoal? Porque quando você fala uma unidade, essa unidade que eu me refiro é a unidade do tipo daquele ponteiro, que nesse caso aqui é um inteiro. E inteiro se refere a 4 bytes. Tá? Então, na verdade, quando você incrementa em uma unidade um ponteiro, dependendo do tipo daquele ponteiro, você vai estar incrementando uma unidade, né? Quer dizer, o mais se refere a uma unidade, vezes o size of tipo, né? Int, tá? O size of int, quer dizer, o tipo desse int é 4, então você vai estar incrementando em 4 bytes o endereço armazenado naquele ponteiro. Então de 1 foi para 5, quer dizer, 1 você soma 4, foi para valor 5. Tá certo? E isso equivale, por exemplo, a eu fazer algo assim, ó. Se eu tiver isso aqui, eu vou ter aqui um ponteiro P, e eu tenho aqui um caractere que tem um valor A, que está no endereço 01, beleza? Supondo que aqui é o 0x02, aqui é o 0x03 e assim por diante. Quando eu vou fazer isso aqui, char C recebe A, né, que é exatamente o que está na memória. Aí eu vou fazer char asterisco P. E eu vou fazer P recebe endereço de C. Então, o ponteiro P vai armazenar 0x01. Beleza? Agora, pessoal, e se eu fizer isso daqui, ó, P++? Esse P++ é o equivalente a P recebe P mais 1, né? Só que esse 1, então, se refere, esse 1 aqui, ó, se refere a uma unidade do tipo char, tá? E a gente sabe, então, que char precisa de 1 byte. Então, quando a gente faz esse incremento do ponteiro P, a gente vai simplesmente incrementar em 1 byte, tá? Que quer dizer, vai ser 1, que é esse cara, vezes o size of char, que é 1 byte também. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, o novo valor aqui da variável P vai ser 0x02, que é o próximo, né? Opa! Que é o próximo aqui da memória, tá? Então daqui ele pulou para cá. Beleza? Então, esse incremento que ocorre aqui nos endereços, tá? Depende do quê? Do tipo do ponteiro. Beleza? Então, quando a gente declara um ponteiro,
o compilador precisa conhecer o tipo da variável apontada para poder executar as operações aritméticas, tá? Então, se eu quero fazer, por exemplo, nesse ponteiro PI, que é um ponteiro para inteiro, fazer PI recebe PI mais 2, na verdade eu não vou incrementar em duas unidades o meu endereço, eu vou incrementar em 2 vezes o size of int, tá? Que é 8, tá? 2 vezes 4, 8. No caso do float, o tamanho de um float é alguma coisa que eu não lembro, tá? Mas vamos ver já aqui, ó. Posso fazer algo assim, ó. Printf. Vou imprimir então um LD, quer dizer, um long int, tá? Long int de um size of float. Tá? Vamos ver aqui o quanto que vale, quantos bytes ocupa um float. Ó, 4 bytes também, tá? Então, é o mesmo caso do inteiro. Se você faz, se você faz PF, recebe PF mais 3, por exemplo, você vai fazer 3 vezes o size of float, que é 4, 3 vezes 4, 12. Então você vai incrementar em 12 bytes, né, os endereços lá da tua memória, né, essas caixinhas aqui, ó. Beleza? Muito bem. Então tá aqui, ó. Se a gente soma 1 a PI, estamos somando o tamanho de um int, tá? Se somarmos 1 a PF, estamos somando o tamanho de um float, e assim por diante. E aí, pessoal, a gente pode, a partir disso, a gente pode pensar também em vetores, tá? Na ideia de vetores. Então, eu posso, inclusive, usar a notação de ponteiros para referenciar um elemento de um determinado vetor ou de uma matriz. Olha só aqui o que eu estou fazendo. Ó. Inicialmente, eu estou criando um vetor de 4 posições. Então, o que vai acontecer? Lá na tua memória, você vai ter a variável v. Essa variável v vai ser um vetor com 4 inteiros. Cada inteiro desse ocupa 4 bytes, ó, tá aqui. Tá? Então é como se aqui na minha memória, ó, eu tivesse 4 endereçozinhos ali, né, 4 casinhas, tá? Para armazenar o valor 1, depois o valor 2, o valor 3, tá? Por isso que são 4 bytes. E aí aqui, ó, eu estou também colocando, né? Então isso aqui seria o 0x0001 seria esse primeiro, o 02 seria esse segundo, 03, 04. Aqui o 05 já começa no segundo elemento do vetor e assim por diante, tá? Bom, e aí, ó, então eu estou colocando na posição 0 o valor 1, tá? Então, ó, deixa eu apagar aqui. Estou colocando o valor 1 na posição 0. Estou colocando o valor 2 na posição 1, tá? Que é isso aqui. E aí, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. P recebe V. Esse V que está aqui, pessoal, se refere ao endereço inicial do vetor. Tá? Aqui no caso, está lá no começo do vetor, quer dizer, a partir dessa linha, você tem esse endereço, 0x0001.
Então, P recebe aquilo, sendo que P é um ponteiro para inteiro, ó, tá? Ponteiro para inteiro, você tá armazenando o endereço da primeira variável do vetor, quer dizer, do primeiro elemento do vetor, tá? 0x0001. Exatamente esse. Tudo bem? Então, olha só aqui, ó. Tanto é que se eu fizer na linha de baixo essa impressão, ó, asterisco P, ele vai imprimir exatamente, então, asterisco P, ele vai lá no conteúdo de P, que é o endereço, aí asterisco P ele vai além, né? Então ele acessa aquele endereço e pega aquele conteúdo. Então ele vai imprimir o primeiro elemento do vetor. Tá bom? Bom, continuando, olha só o que eu faço aqui, ó. Olha isso daqui. Asterisco P mais 1. Vamos pegar isso daqui e vamos separar por partes, tá? Imagina que eu tenho simplesmente P. O P equivale a 0x0001, beleza? Bom, então eu vou colocar assim, ó. Então P equivale ao 0x0001. Asterisco P se refere a pegar o conteúdo de P, que é um endereço, acessar aquele endereço e retornar o valor armazenado lá dentro. Então ele vai retornar um valor 1. Ok? Agora, P mais 1. O que isso me retorna? P mais 1, pessoal, é questão de você somar uma unidade ao endereço armazenado ali. Para isso, então, você precisa saber qual que é o tipo daquele ponteiro, né? Ponteiro para inteiro. 4 bytes. Beleza? Então, você vai pegar aquele endereço inicial que estava armazenado em P, 0x0001, e vai incrementar uma unidade de inteiro, né, que são 4 bytes. Então, você vai somar, né, 4 bytes naquele endereço. Então, de 0001, ele vai para 0005. Tá? Então, isso aqui me retornaria 0x0005. Beleza? Agora, olha só isso daqui, ó. Vou pegar esse mesmo endereço, P mais 1, e vou acrescentar um asterisco aqui na frente. Então isso aqui vai fazer o quê? Né? Ele vai, por equivalência, né? Ele vai pegar aquele endereço 0x0005 e vai acessar o conteúdo dele, 2. Tá? Então esse cara aqui me retorna 2, que é o que vai ser impresso aqui nesse printf. Beleza, gente? Bom, ok, ó, eu vou deixar como exercício, tá, para vocês implementarem esse negócio aqui e verificar o que acontece no computador de vocês, tá? Então, tentem fazer aí e ver se vocês conseguem entender isso daí direito. Uma sugestão é vocês tentarem fazer isso agora, tá? Antes de passar para os próximos slides aqui, beleza? Vamos lá. Bem, gente, uma pergunta agora para vocês. Qual a diferença então entre essas duas instruções aí, ó? Tá? Então pausem um pouquinho o vídeo e vejam se vocês realmente entenderam aí esse conceito aí de aritmética de ponteiros. Bom, vamos lá, ó, eu vou desenhar a memória aqui desse lado, referente a esse caso. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho I, que recebe 1, no endereço, por exemplo, 01. Aí vou ter
P no endereço 010, por exemplo. Vou fazer P recebe endereço de I, então vai receber o endereço de I aqui. Aí eu vou fazer isso daqui, ó, asterisco P mais. Então eu tenho esse parênteses, quer dizer o quê? Que eu vou acessar primeiro aquele endereço 0x01 e lá dentro eu vou incrementar o valor. Então, pega esse negócio e vai incrementar para 2. Beleza? Simplesmente isso. Vamos ver do outro lado agora, ó. Vou declarar a variável i, no endereço 01, por exemplo, inicializar com 1. Vou ter aqui o meu ponteiro p. Vou fazer com que o p receba um endereço de i, 01. Agora aqui o que está acontecendo? Estou primeiro, ó, no parênteses, estou primeiro incrementando P. Fazer P recebe P mais 1 é aritmética de ponteiros. Então, essa unidade, né, uma unidade aqui, né, esse mais 1, se refere a uma unidade de int, né, do tipo int. Que quer dizer o quê? Que eu vou fazer 1, né, que é o próprio valor ali, vezes um size of int. Size of int me retorna 4. Então, na realidade, eu vou ter aqui, né, essa aqui vou ter que ter, na verdade, esse daqui eu teria uma representação um pouco mais detalhada, né? Então, para minha caixinha de inteiro, isso aqui equivale exatamente a 4 bytes. Então eu vou ter o 01, o 02, o 03 e o 04. Tudo isso aqui dentro dessa caixinha, armazenando o valor 1. E aí o próximo endereço ali, o posterior, que é o 0x05, é esse próximo endereço aqui após o espaço da variável i. E é exatamente esse cara que vai ser atribuído à variável p. Tá? Então aqui eu vou ter, ao invés de 0,1, eu vou ter 0,5. Beleza? Então, só essa parte aqui já está fazendo com que eu incremente esse conteúdo aqui de 0,1 para 0,5. Só que aí ainda tem isso aqui, ó, asterisco, né? Então, na verdade, pessoal, pegar esse cara aqui significa o quê? Eu acessar aquele endereço 0x05 e aí eu teria que pegar esse conteúdo que está aqui e imprimir na tela, tá? Só que eu não sei o que tem ali, tá? Mas pode ser alguma coisa armazenada. E é exatamente aquele conteúdo que seria retornado por essa expressão. Beleza? Então, essa é a diferença, tá? Entre fazer isso daqui e fazer isso daqui, tá? Parece simples, mas existe uma boa diferença aí. Beleza? Bom, tá complicado até aqui? Então, se vocês acham que tá complicado, vai complicar mais ainda. Então, se vocês ainda não entenderam, voltem o vídeo, tá, pessoal? Porque agora o bicho vai pegar. Existe também, pessoal, um outro conceito, né, que é a continuação de ponteiros, que é a ideia de ponteiros para ponteiros. Mas que raio que é isso, né? Isso daí, pessoal, você pode ter ponteiro para ponteiro para ponteiro para ponteiro, então, na verdade, não tem limite, tá? Não tem limite isso daí. O que acontece? Se você entende que qualquer variável tem um endereço, quer dizer,
tem o nome da variável, e aqui desse lado você tem os endereços que são usados para referenciar cada variável. Então, se você entende que cada variável, independente do tipo, está associada a um endereço inicial, aí você acaba entendendo que você pode ter uma outra variável, por exemplo, essa daqui, que armazena esse endereço aqui, que por sua vez é o endereço de um ponteiro. E esse ponteiro armazena um outro endereço que é de um inteiro. Tá? Então esse endereço aqui está sendo armazenado aqui, e esse endereço está sendo armazenado aqui. E esse endereço, que é do que, poderia ser armazenado, por exemplo, numa outra variável se eu quisesse. Tá? Mas o que eu vou ter aqui então? Ó, eu vou ter o i é uma variável que armazena inteiros, então ela é do tipo int, beleza? O p é uma variável do tipo ponteiro que armazena endereços para inteiro. Endereços para inteiro, tá? Então, endereço da variável i, que é o inteiro. Então, int asterisco. Olha só agora a variável q. A variável q armazena esse endereço 0x0005, que é esse cara, que é do tipo int asterisco. Então, pessoal, a variável q ela vai ser do tipo int asterisco asterisco. Tá? Então, quer dizer, eu estou descendo mais um nível, né? Então, enquanto que aqui eu armazeno um ponteiro para inteiro, aqui eu estou armazenando um ponteiro para um ponteiro de inteiro. Beleza? Se você quisesse armazenar, vamos colocar mais um outro nível aqui, ó, supondo que o 0x0007 esteja armazenado na variável r, por exemplo. Tá? Então, essa variável r armazenaria um quê? Um int asterisco, asterisco, asterisco. Quer dizer, ela é um ponteiro para isso aqui, né? Um int asterisco, asterisco. Esse cara aqui é um ponteiro para um int asterisco, que é isso aqui. E esse cara é um ponteiro para um int, que é isso daqui. Beleza? Mas vamos parar aí no que, tá? Ó, então eu vou fazer assim, ó. A declaração é basicamente ir adicionando asteriscos, né? Então aqui eu tenho a minha variável i, tenho a minha variável asterisco p, ponteiro para inteiro, e eu tenho a variável q, que é ponteiro para ponteiro de inteiro. Faço i recebe 10, está aqui. Depois faço p receber o endereço de i, então p recebe o endereço de i. E depois aqui eu faço q recebe endereço de p. Endereço de p é isso aqui, então pego o endereço de p, também com o e-comercial. Beleza? Basicamente é isso. Agora, olha só aqui o que eu faço. Ó. Eu vou fazer assim. Estou fazendo, então, estou fazendo aquelas atribuições que eu acabei de explicar, né? E aí, se eu adicionar um printf de e-comercial q, quer dizer o quê? Isso aqui vai me retornar endereço de q, tá? Então, o meu q tem um endereço.
Quem que é o endereço de Q? Só ver na memória, ó, minha variável Q está aqui, o endereço de Q é esse. Beleza? Continuando. Se eu quero imprimir Q, simplesmente isso aqui quer dizer o quê? Vou imprimir o conteúdo de Q, de Q. Então, pega lá a variável Q, o que tem armazenado nela? É esse negócio. Então, imprime 0x0005. Tá? Agora, olha só, eu vou descer um nível, ó. Então eu quero agora pegar o asterisco de Q. O que ele vai fazer na memória, né? Então eu estou no meu Q, que eu tenho 0x0005, eu vou descer o nível, né? Eu vou pegar e vou acessar aquele endereço armazenado. Então ele vai lá naquele 0005, que é esse, e pega aquele conteúdo que está armazenado ali, que é 0x0001. Então é exatamente o que vai ser impresso, ó. Beleza? Mais um pouco. Agora eu tenho printf asterisco asterisco q. Então vamos lá, ó. O meu q contém 0x0005. Esse primeiro asterisco aqui vai fazer com que eu acesse inicialmente esse endereço e pegue aquele conteúdo. Bom, mas aí eu tenho um outro asterisco, quer dizer, eu vou fazer o mesmo processo recursivo, né? Então agora eu vou pegar aquele endereço armazenado aqui, vou acessar ele, acessando ele eu pego o conteúdo. Beleza? Então daí ele vai imprimir 10. Tá certo, gente? Então é isso aí. Bom, gente, então, até agora, então, eu falei para vocês as definições aí de ponteiros, tá? Então, o conceito de ponteiros, endereços e ponteiros de ponteiros, né? E além disso também essa parte de aritmética de ponteiros também a gente viu agora, né? É importante vocês aprenderem essas coisas, entenderem, para daí sim a gente começar a ver essa ideia de alocação dinâmica. Bom, então os primeiros passos agora de aprender alocação dinâmica é entender que existem, na verdade, dois tipos de memória. Existe a memória stack e a memória heap, que eu vou falar daqui a pouco, tá? A memória stack, pessoal, é uma área da sua memória que vai alocar variáveis quando uma função é chamada e desaloca automaticamente, tá? Automaticamente, quando aquela função termina. Então, o que a gente tem feito até esse momento é usar exatamente esse tipo de memória, tá? Memória stack. Então, quer dizer o quê? Que se eu crio uma função f, e dentro da função eu declaro, por exemplo, uma variável x, tenho a execução, quando termina da função, o que vai acontecer? Bom, chamando a função f, você vai começar a executar o que está aqui dentro. Lá na tua memória stack, automaticamente, por meio dessa linha, o programa vai alocar a memória para a variável x, do tipo inteira, né? Quando termina essa função f, quer dizer, ela sai da função, aquele espaço de memória é desalocado automaticamente. Beleza? Então todas as variáveis que vão ser criadas aqui dentro dessa função f, inclusive os parâmetros que você vai especificar,
vão ser alocados aqui na memória stack, e quando sair da função, tudo isso vai ser desalocado automaticamente. Beleza? Então é exatamente o que a gente estava fazendo até agora. Essa alocação e desalocação de variáveis é feita, gerenciada, né, de uma maneira automática. Beleza? Bom, aí a gente tem o segundo tipo de memória, que é a memória heap. A memória heap, pessoal, consiste então numa porção de memória usada para alocação dinâmica de variáveis que é feita durante a execução do programa. Tá? Então, o gerenciamento dessa memória, que é alocação e desalocação, deve ser feito manualmente pelo próprio programa, por você, né, por quem está implementando aquele programa. Beleza? Olha o que acontece, né? Existe então uma certa associação, né, entre a memória stack e a memória heap, tá? Então imagina que o que está aqui dentro seria o escopo da variável da função foo. Isso aqui seria o escopo da função main. E a memória heap ela estaria meio que em paralelo, quer dizer, você pode acessar essa memória heap de qualquer escopo que você esteja aqui dentro. Tá? E aí os endereços, quer dizer, os espaços que estão sendo armazenados lá na memória heap devem ser alocados ou desalocados manualmente pelo programador. Tá bom? Bom, então, olha só um exemplo, tá? Bom, antes disso, né, vamos ver como é feita, então, a alocação e desalocação desses espaços lá na memória heap. Bom, existem três funções principais para isso, duas para alocação e uma para desalocação. Então tem a malloc, tem a calloc, tem a free. A função malloc, o que ela faz? Ela vai receber como argumento um número positivo que vai representar a quantidade de bytes que deve ser armazenada. Ela retorna, pessoal, um ponteiro para void. Tá? Void, pessoal, é um tipo na linguagem C que é um tipo genérico. Quando você não sabe o tipo de uma determinada variável, você usa o tipo void, e aí depois você faz o casting, né? O cast para aquele tipo, dependendo do teu caso, né? Mas se não houver memória suficiente, a função vai retornar um ponteiro para null, tá? O null, pessoal, é uma palavra-chave da linguagem C que representa o nada, tá? Quer dizer, um ponteiro que não aponta para nada, é um valor default lá do que representa o nada, vamos dizer assim, tá? Mas olha só aqui, ó, com um exemplo ó, da função malloc. Normalmente a gente usa a função malloc com essa função sizeof que eu já mostrei, né? Essa função sizeof retorna o número de bytes daquele tipo que você está passando entre parênteses. Então, esse sizeof_int que está aqui vai retornar para você 4, né? Quer dizer, 4 bytes representando o tipo int. Então, o malloc vai receber como parâmetro esse valor 4. Tá? Como eu falei, a função malloc retorna um ponteiro para void, quer dizer, a função malloc de 4 vai lá na memória, vai procurar por 4 posições de memória
que esteja vazios, por exemplo, supondo que seja esse aqui, ó, 01, 02, 03 e 04, tá? Então, ela vai alocar esse espaço e vai retornar um ponteiro para o primeiro byte do novo bloco, quer dizer exatamente esse cara aqui, tá? Vai retornar esse endereço, né? Então, e aí, na verdade, você precisa, para você atribuir esse endereço que está aqui para um ponteiro, por exemplo, ponteiro P, que é um ponteiro para inteiro, aí esse aqui é o cast, né? Você faz esse cast, que vai fazer a conversão de void asterisco para int asterisco. Tá bom? E aí o P recebe exatamente aquele 0x01. Tá? Muito bem, mas aí o que quer dizer? Onde que entra aí a memória stack e a memória heap? Então vamos lá, ó. O que eu vou fazer inicialmente aqui? Eu vou ter aqui então duas porções de memória, tá? Uma é a stack e uma é a heap. O que eu vou fazer inicialmente? Estou aqui fazendo a declaração de uma variável p do tipo int asterisco. Então, toda vez que a gente declara coisas dessa forma, né, que seria tipo e identificador, tá? Qualquer coisa que a gente faça assim, é sempre na memória stack que você vai armazenar. Então, na memória stack, você vai armazenar a variável p, que está num determinado endereço, por exemplo, 01, tá? É isso aí. Aí, olha o que eu faço. Eu vou chamar a função malloc, que vai fazer a alocação de 4 bytes. Então, é exatamente isso. Então, ele vai agora lá na memória heap, tá? Porque eu estou usando uma malloc, quer dizer, estou trabalhando com a memória heap. Estou procurando 4 posições vazias de memória. Quando eu encontrar, eu tenho, né, os endereços, por exemplo, 020, 021, 022 e 023. Supondo que esses 4 aqui, essas 4 posições estejam liberadas. Então eu vou alocar aquele espaço, tá? E vou retornar um ponteiro para void, que é o início daquele espaço, quer dizer, esse cara aqui, né? O 020, e vou fazer um cast para eu poder atribuir na variável p. Então, na variável p agora, eu vou armazenar aquele cara ali, 020. Beleza? Então, a gente diz que p aponta para aquele espaço, para aquele endereço 20. Repare então que eu estou usando ambos os tipos de memória, né, stack e heap, ao mesmo tempo, quer dizer, eu estou associando uma coisa com outra. Enquanto que a variável p, que é um ponteiro, eu aloquei de uma maneira estática, tá? Quer dizer, uso a memória stack. Depois, com o uso de malloc, eu estou trabalhando com a memória heap. E estou fazendo a associação com p por meio dessa atribuição, né? Tudo bem? E olha só o que eu faço agora aqui, ó. P, asterisco P, na verdade, recebe 10. Então, pessoal, é aquilo que eu mostrei para vocês antes, né? Ele vai lá na variável P, verifica aquele endereço, 020, aí ele vai além, né? Como é asterisco P, ele vai naquele endereço 020, que é esse cara, e vai fazer a atribuição do valor 10.
tá? Então o valor 10 vai estar armazenado aqui nesse espaço, né? Nesse espaço aqui. Então o valor 10 estaria aqui, né? Nesse espaço grande aqui dos 4 bytes. Beleza? Olha um outro exemplo agora. Esse exemplo, olha só, vamos lá, por partes, de novo. Estou declarando uma variável P, então, tipo e identificador, eu estou trabalhando com memória stack. Então, vamos desenhar aqui a memória stack. Tenho, então, a minha variável P aqui, no endereço 01, por exemplo. Aí eu estou declarando mais 3 variáveis, I e N. Então eu vou colocar aqui a variável I, no endereço 010, por exemplo. E a minha variável N, no endereço 015, por exemplo. Tá? Esses endereços aqui não importam, tá, pessoal? Eu só coloco eles para a gente entender o que está acontecendo, tá? Muito bem. Olha só o que eu faço aqui. Estou fazendo scanf do valor de n. Então, scanf do valor de n. Então, eu vou ler do teclado algum valor. Vamos, por exemplo, supor que o usuário vai digitar aqui o valor 3, tá? Então, o valor 3 vai ser atribuído a n, tá bom? Bom, vamos lá, vamos para a próxima linha, que é o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. P recebe float asterisco malloc size of float asterisco n. O que é isso, pessoal? Então, ó, vamos por partes, né? A gente sabe que malloc vai fazer uma alocação na memória heap, então a gente vai trabalhar com essa memória aqui, ó, heap, tá bom? Que eu estou fazendo? Size of float. Então, size of float, pessoal, é o tamanho de um float. A gente já viu, né, no começo dessa videoaula, que um size of float é 4 também, né? É 4. Então, lá na memória heap, eu vou pegar, então, por exemplo, um endereço 020, 021, 022 e 023, tá? Então, isso daqui, pessoal, é referente a um size of float. Mas reparem o que eu faço. Eu estou multiplicando por n isso daí. Então, na verdade, pessoal, eu vou pegar o valor 3, que é de n, que está aqui, né? Está aqui. E vou multiplicar por 4, tá? Então, eu vou fazer 3 vezes 4, 12. Então, eu vou ter aqui, ó, mais 4 aqui, 1, 2, 3, e mais 4 aqui, 1, 2, 3. Então, tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Todos aqui nos endereços, né? 024, 025 e assim por diante. 26, 27, aqui seria o 028, né? E assim por diante. Beleza. Então, e aí, ó, o que o malloc me retorna, né? Então, o malloc vai alocar todo esse espaço, tá? Que é exatamente esse número de bytes, 12. E ele vai me retornar um ponteiro para a primeira posição daquela memória, que é
esse cara aqui, né? 0,20. Então é que vai me retornar. Eu estou pegando esse 0,20 e estou fazendo um cast para float asterisco, para armazenar em P, que também é um float asterisco. Então o valor 20 vai ser armazenado aqui, ó, 0,20. Muito bem. Isso aí foi essa linha. Vamos continuar, ó. O que eu faço aqui nesse for? Bom, vou inicializar o i com 0. Então o i começa com 0. Então, enquanto esse i for menor do que n, eu vou executar o que está ali embaixo. Bom, olha só o que é essa expressão, né? O que é essa expressão que está aqui? Também vamos ver por partes. O valor inicial de i é 0, né? Então, o que está entre parênteses seria p mais 0 na primeira iteração, né? Bom, p mais 0 é igual a p, que é igual a 0x20, né? O conteúdo de p. E aí eu vou pegar ainda o asterisco disso, né? Então, o asterisco disso. Então, é o equivalente ao asterisco p. Quer dizer o quê? Que eu vou lá no valor de p, que é 0,20, e vou fazer ele receber o valor 1.0, tá? Então, eu vou lá naquela posição e vou atribuir o valor 1.0 aqui, ó, 1.0. Eu estou colocando grande porque o 1 vai ocupar todos esses 4 bytes aí. Beleza? Bom, vamos incrementar o i, ó. Então, o que eu vou ter agora? Eu vou ter, o i vai incrementar, então o i vai valer 1 agora. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter asterisco, p mais 1, recebe 1 também. Então, o p mais 1, pessoal, é o quê? Isso aqui equivale a eu fazer aritmética de ponteiros. Então, esse 1 equivale a uma unidade do tipo int. Tá? Quer dizer, size of int. Size of int quer dizer que eu vou lá no endereço 20 e vou somar size of int. Size of int é 4, então do 0,20 ele vai para 0,21, 0,22, 0,23 e 0,24, para aqui, né? No 0,24. Tá bom? Então, o p mais 1 vai me retornar o p mais 1 vai me retornar 0,24. Beleza? E do 0,24 eu vou pegar ainda o endereço. Quer dizer, eu vou acessar aquele endereço 0x24. Então, o asterisco p mais 1 vai me retornar exatamente o lugar onde eu vou armazenar aquele outro valor, né? De novo, o valor 1.0. Então, aqui equivale a eu colocar o 1.0 exatamente nessa posição. Beleza? Isso na segunda iteração. Bom, aí incrementando o i para 2, ele vai fazer a mesma coisa agora na terceira posição aqui, ó, 1.0. Tá? Então, pessoal, essa notação, ponteiros aqui, né, pode ser substituída simplesmente por p de i, tá? Como entre colchetes, tá? Então, eu fazer asterisco p mais i é equivalente a p de i. Mesmo p sendo criado como um asterisco p. Beleza? Então, nesse exemplo, a gente está criando um vetor de float com tamanho definido
em tempo de execução, que é exatamente o que eu falei para vocês na motivação dessa videoaula, onde a gente quer criar um vetor cujo tamanho a gente não sabe a princípio, a gente quer saber em tempo de execução, é exatamente dessa maneira que a gente implementa isso aí, beleza? Então, aí agora ah, eu tenho como criar então um ponteiro, ó, na verdade um vetor. Estou criando um vetor em tempo de execução. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa aí foi essa primeira videoaula sobre ponteiros, tá? E alocação dinâmica. A gente continua na próxima videoaula, beleza? Obrigado e até mais.